Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus e é sempre bom andarmos diante do que o Senhor quer para as nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? Então, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe com quem você mais ama. Vamos ouvir a palavra de Deus? Salmo 55. Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Masquil de Davi para o cantor mor sobre Neginote. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Selá, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. O salmista fala de uma dor, a dor de ser traído. Ele declara que se fosse traído por um inimigo ou por alguém que não gostava dele, era fácil enfrentar aquele momento. Mas como era por um amigo íntimo, o coração dele estava amargurado. Alguns acham que aqui conta a história de Aitofel, um dos conselheiros de intimidade de Davi, que passa para o lado do seu rebelde filho Absalão. E aqui vem a traição, tanto dentro do lar como dentro do coração amigo. Aquele que antes dava conselho a Davi diante das batalhas, agora estava dando conselho ao próprio filho de Davi para se levantar contra ele. Meu irmão, a traição dói, só quem passa sabe. E esse acontecimento traz sobre nós duas vontades. A primeira é de fugir daquela situação. Davi disse: se eu fosse uma pomba e eu tivesse asas,
que eu fugiria para longe dessa situação. Quando algo é tão decepcionante, quando a frustração é tão grande, a primeira reação é vontade de fugir de tudo aquilo. A segunda é a raiva, o desejo de vingança. Davi fala de uma situação de coração tão amargurado, tão contrito, que deseja vingança. Muitas vezes nós passamos por uma decepção tão grande que o nosso coração fala coisas que, na verdade, é só sofrimento. Pois afinal, se fosse um inimigo, tudo bem, mas era meu amigo íntimo, alguém que comigo ia à igreja, cantava louvores a Deus. Sim, meu irmão, também dentro da igreja teremos frustrações. É por isso que a nossa fé tem que ser firmada em Deus e não em homens. De qualquer lugar pode vir a traição, dentro da família, dentro até do casamento. Por isso temos que ter cuidado. Saber que o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Talvez você tenha sido traído, ou talvez você tenha traído alguém. Levado por um mau conselho, você falou o que não deveria falar e acabou entregando alguém que você tanto amava. Desse lado da moeda, também podemos ver que não somos melhores que ninguém e temos que nos colocar no conselho do Senhor. Davi, vivendo aquele momento, busca no Senhor a sua salvação. Ele se coloca em uma posição de oração e clamor. Ele começa a declarar a sua fé. Ele lança o seu cuidado sobre o Senhor, pois ele sempre o sustentou e nunca permitiu que ele fosse abalado. Ele se posiciona e fala que muitos não mantêm a posição. Ele declara que muitos não mantêm as alianças, não ficam firmes nas promessas. Mas aqueles que buscam o Senhor não serão desamparados. É como se ele colocasse a mão sobre o seu coração e dissesse: quanto a mim, confiarei no Senhor e nunca, nunca o abandonarei. Pois em meu Deus eu vou confiar para sempre. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, nós colocamos em Ti a nossa confiança e declaramos que essa é a melhor escolha. Sim, Senhor. Talvez muitos que estão agora ouvindo estejam vivendo uma triste história. Uma história de frustração, de abandono, de decepção, de mágoa, de traição. Mas o Senhor é aquele que nós nos firmamos. E nós declaramos, Senhor, nesse dia, que em Ti não seremos confundidos, que em Ti não seremos abalados, como a Tua palavra declara, Senhor. Nós estamos em Ti e não seremos desamparados. Então coloco diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã, que talvez hoje esteja vivendo esse tormento emocional. Aquela vontade que dá de sumir nessa hora, Senhor. Tamanho desespero de encontrar alguém que antes estava do nosso lado, agora se virá contra nós. Mas, Pai, está em Ti a nossa confiança. E o Senhor não desampara os Teus filhos. Então, Senhor, traz a paz sobre esse irmão e sobre essa irmã. E que ela possa, através do autocontrole, justificar os sonhos em Ti e se firmar verdadeiramente na Tua esperança. Isso assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Às vezes a traição vem de onde de menos a gente esperava. E a gente fica perplexo. Era isso que Davi estava vivendo. Um momento de, eu não acredito que fulano foi capaz de fazer isso comigo. Acontece. Mas coloca a tua confiança no Senhor e você não será confundido, tá bom? Fica na paz do Senhor, amanhã estaremos de volta, se Ele assim nos permitir. Deus te abençoe.
ele veio.